Olá pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é José Luiz Castilho, eu represento a Resulta Consultoria e estou aqui hoje para apresentar mais um vídeo da série Consultoria na Varanda. Esse é o terceiro vídeo e a dica de hoje, o que nós vamos falar é sobre custo, precificação e administração estratégica de rentabilidade. Tá? Nós vamos falar um pouquinho do conceito de margem de contribuição. Eu vou mudar aqui rapidamente e vamos começar. Então, a primeira coisa que eu queria passar para vocês é o seguinte: quando eu ouço falar em custo, o que é que vem à cabeça normalmente? Essa é a pergunta que a gente faz para os empresários e normalmente o que vem na cabeça deles, que é uma grande caixa preta. Tá? Fazer custo é muito difícil, é muito técnico, é muita matemática, muito difícil. Tá? E outra dúvida que vem muito, outra reclamação que a gente ouve muito é como apropriar todos os custos aos produtos. Eu faço rateios, eu faço medições, eu tenho uma grande dificuldade em apropriar todos os custos da minha empresa aos meus produtos. E aqui começam os grandes erros dos empresários, aqui começa o grande erro de interpretação da matéria custos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso no conceito de margem de contribuição. Tá? Quando eu falo em margem de contribuição, o primeiro ponto é determinar o que cabe a quem. Tá? E nós dividimos isso em dois grandes grupos. O primeiro é o que cabe ao produto. O produto ele só aceita custos sobre aquilo que é mensurável a ele. Tá? Então, nós temos o seguinte: um produto ele admite insumos, tempo de fabricação, embalagem, tudo aquilo que pode ser atribuído diretamente a ele. Ou seja, se eu produzir mais, eu vou gastar mais insumos. Se eu produzir menos, eu vou gastar menos insumos. Esse bloco de custos também é conhecido como custos variáveis. Por quê? Porque eles variam de acordo com o volume de produção. Ok? No segundo grupo, a gente vai falar um pouquinho sobre o que cabe à estrutura da empresa e que não necessariamente cabe ao produto. E aí nós estamos falando do quê? De tudo aquilo que não é mensurável, de tudo aquilo que não é impactado pelo volume de produção pela venda, ou seja, não importa se eu estou produzindo, se eu produzir 1.000 peças, ou se eu não produzir nada, eu tenho aquele custo. Aluguel, por exemplo, é um custo que ele é estrutural da empresa e ele não cabe ao produto, ele não é gerado pelo produto. Tá? Nós estamos falando basicamente de todas as despesas corporativas, ok? E nós chamamos essas despesas de custos fixos, são custos estruturais também, ou custos indiretos, como o pessoal costuma chamar. Tá? Ainda falando sobre o que cabe a quem, vamos brincar um pouquinho, vamos fazer o custo de um produto, tá? Vamos fazer o custo de um biscoito, ou como é chamado em alguns lugares, o custo de uma bolacha. Tá? Então, se eu pegar o nosso produto aqui, o nosso biscoito, tá? Nós temos o seguinte: nós temos insumos que vão para fazer esse produto. Farinha, açúcar, gordura, aroma, vai a embalagem, vai a mão de obra, ou seja, custos mensuráveis a esse produto. Eu sei determinar exatamente quanto eu levo de cada recurso para fazer 1 quilo do meu produto. E esses custos são chamados de variáveis, porque quanto mais eu produzo, mais desses insumos eu gasto. Ok? Aí eu vou para o segundo bloco, que é o bloco da depreciação das máquinas, do aluguel, dos salários, da energia, das viagens, da água, da vigilância, de todos aqueles custos que são estruturais, que são os custos fixos. Eles não são mensuráveis por produto, você não consegue saber quanto você vai alocar de aluguel para o seu produto A, B ou C. Né? Para você fazer isso, você precisaria de uma coisa chamada rateios, que eu vou mostrar para vocês que rateios é a última coisa que a gente pode pensar quando a gente fala em administração estratégica de rentabilidade. Rateios são proibidos nisso, tá? E eu quero passar direitinho esse conceito para vocês, tá ok? Bom, falando aqui então nesse conceito, o maior erro do custo tradicional é quando você tenta distribuir todos os custos ao produto, você tenta alocar todos os custos ao produto, ok? Esse é um erro justamente pelo fato de que você não consegue ter uma base precisa de apropriação de custos aos seus produtos. E aí que todo mundo começa a errar. Eu fiz um modelinho aqui, um modelinho teórico, para a gente poder entender um pouquinho do que eu estou falando. Primeira coisa, eu criei uma empresa. Essa empresa tem 3 produtos fictícios. Esses 3 produtos, eles geram uma receita de R$ 8.500. Eu tenho um custo consolidado, um custo total de R$ 7.300 na empresa, e ela me dá uma rentabilidade de R$ 1.200. E eu tenho aqui a divisão dela,
Então eu tenho quanto eu faturei por produto, quanto foi o custo por produto, considerando que eu apropriei, que eu distribuí todos os custos indiretos para os produtos através de algum rateio, e que no final dessa brincadeira toda, o meu produto B me dá um prejuízo de R$ 80. E aí a pergunta é, eu não vendo esse produto? Tá? Então vamos fazer uma continha? Vamos brincar um pouquinho com isso e eu agora vou colocar o seguinte, eu vou tirar esse produto B de linha e vamos ver o que acontece. O produto A, que dava R$ 720, ele passou a dar 133 de resultado. A mesma coisa acontece com o produto C e eu passo a ter um total de R$ 400 de rentabilidade consolidada ao invés dos R$ 1.200 que eu tinha antes. Ou seja, a empresa passou a perder dinheiro a partir do momento que eu tirei o item B de linha. E por que isso acontece? Primeira coisa, pelo seguinte, quando eu faço e aproprio o que cabe a quem, a primeira tarefa que eu tenho que ter é abrir os custos fixos e variáveis. Então, eu abro os custos variáveis, os custos fixos, e eu pude determinar que dos R$ 7.300 que eu tinha de custos, R$ 5.100 eles eram custos variáveis, ou seja, insumos, bens e materiais e esforço diretos apropriados no produto. E R$ 2.200 eram custos fixos, despesas estruturais da empresa que independem do produto estar sendo produzido ou não. Okay? Então, a primeira atividade que a gente tem que fazer é abrir esses custos em fixos e variáveis. A partir desse momento, tá, nós fizemos o seguinte, eu entendendo um pouco melhor os custos, eu tirei aquele produto B de linha e eu pude entender o seguinte, a minha receita caiu de 8.500 para 6.000, o meu custo variável caiu, mas o custo fixo não cai, porque ele não tem nada a ver com o produto que saiu de linha. Ele é um custo estrutural, ele é um custo da empresa. Tá? E ele não vai embora, porque ele faz parte da estrutura. E quem ficou tem que pagar a conta. Os 2.200 eles continuam sendo uma conta da empresa, ela vai pagar essa conta, e agora quem ficou tem que ajudar a pagar essa conta. Por esse motivo, a gente tem que tomar muito cuidado com essa administração de custos fixos e variáveis. Cada um tem o seu remédio. Tá? Um ponto importante que a gente usa para fazer isso é estipular o conceito de margem de contribuição. Ela é uma linha que vai entre os custos variáveis e os custos fixos. E ela determina a receita menos os custos variáveis e você tem aqui a margem de contribuição. Então veja só, a nossa empresa que dava R$ 1.200 de resultado, ela passa a mostrar para mim que ela dá na realidade R$ 3.400 de margem de contribuição e que todos os três produtos trazem margens boas para a empresa. O produto B até traz um pouco menos, mas ele traz uma margem saudável para a empresa. O problema é que por algum rateio, alguém achou que o produto B tinha que pagar R$ 880 de custo fixo, o que deu um prejuízo de R$ 80 no final. Né? E aí eu vou mostrar para vocês uma brincadeira que eu fiz. Eu mudei a base de rateio da empresa. Então agora eu não estou mais rateando esses R$ 2.200 da forma que eu rateava antes. Eu mudei a base de rateio. E olha só o que aconteceu. Todos os produtos ficaram viáveis, a empresa, os R$ 1.200 da empresa estão aqui. Tá? Só que agora o produto B não é mais o nosso produto horroroso. Né? Então isso é para mostrar para todos o quão nocivo pode ser o uso de rateios para você estabelecer custo de produtos e para você decidir se um produto deve ser mantido no seu portfólio, se um produto deve ser vendido por mais ou por menos reais no seu portfólio. Tá? O uso de bases de rateio, o uso de apropriar custo fixo dentro dos produtos não é recomendado. Ok? Então, o que a gente recomenda? Nós recomendamos que você aproprie os seus custos variáveis por produto, como eles devem ser, e que o custo fixo ele seja considerado somente no total da empresa. Por que isso? Porque a margem é algo real e imutável. Nós sabemos a margem e nós sabemos a margem por produto. Aqui a gente pode agir, aqui a gente tem capacidade de gestão. E o custo fixo, como um todo da empresa, também ele é real e imutável. Nós temos a capacidade de gerir os R$ 2.200 de custo fixo da empresa. Nós só não temos a capacidade de alocá-lo corretamente, de uma forma cientificamente correta, entre os produtos. Então, para que eu quero fazer isso? Tá? Isso é perda de tempo e foco. Compensa muito mais eu trabalhar as margens de contribuição por produto e ficar de olho no custo por produto e trabalhar o nível de despesas da empresa como um todo, sem me preocupar em ficar trocando de bolso, sem me preocupar em saber quanto eu aloco por produto. Eu tenho que pensar que produto dá margem e a empresa é quem dá lucro.
e a diferença entre as margens geradas e o lucro que a empresa pode ter está justamente no custo fixo. Dessa forma, nós vamos administrar corretamente o nosso portfólio, tá bom? Essa é a dica que eu queria passar. Eu quero passar agora mais 2 dicas de ouro aqui. A primeira delas é repassando o conceito: produto não gera lucro. Produto gera margem e essa margem contribui para o pagamento de todas as despesas fixas e gera o lucro da empresa. Segunda dica: não perca o foco. Não tente ficar apropriando o custo indireto, o custo fixo para dentro do produto. Vai ser só um exercício de matemática, nada mais do que isso. Cuide do custo de seu produto até a margem de contribuição, com os custos diretos, e cuide dos gastos da sua estrutura como um todo. Cada problema tem uma solução distinta, ok? E principalmente, gente, rateios são nocivos sob qualquer forma. Não utilizem rateios, isso vai levar a decisões erradas. O uso de rateios fatalmente leva a decisões erradas, tá bom? Pessoal, essa é a dica que eu queria passar para vocês. Esse é o programa de hoje. Eu queria só lembrar a todos de que a Resulta está no mercado há 17 anos. Nós temos aí mais de 200 clientes, somos em 15 consultores sêniores. Atuamos em conselhos de administração, fazemos trabalhos em finanças, custos, gestão estratégica de negócios, valuation, uma série de produtos para a sua empresa. Eu quero convidar todo mundo para entrar no site da Resulta, em www.resultaconsultoria.com.br, e quero convidar todos a se inscrever em nosso canal. Se você gostou desse vídeo, por favor, entre no nosso canal no YouTube, dê um like, mostre para a gente dúvidas que você tenha. Seria bacana se você pudesse escrever para a gente e pedir para que a gente aborde algum assunto específico, nós vamos estar abordando em futuros vídeos com a sua sugestão, tá bom? Agradeço ao tempo de todos, eu quero desejar uma ótima semana a todos, quero desejar a todos que se cuidem e até a próxima. Essa semana, se Deus quiser, nós vamos ter mais vídeos do Consultoria na Varanda. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau, gente!